A palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 até o 13. Primeira Timóteo 3, de 8 a 13. A instituição de diáconos e mulheres líderes da igreja. E diz assim a palavra do Senhor: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Até aí a palavra do Senhor. Oraremos mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos pela Tua igreja, pela liderança que o Senhor levanta, homens e mulheres, para fazer a Tua obra. Dá graça e que possamos crescer mais no conhecimento do Senhor, por meio da Tua palavra, para a Tua glória e o nosso bem, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Nós tivemos o privilégio de, na semana passada, no primeiro momento, no primeiro estudo sobre o oficialato da igreja, visando que no dia 15 de agosto nós iremos emancipar a igreja, iremos ordenar presbíteros e diáconos, iremos instalar o pastor da igreja de Miranda, esse que fala convosco, e o presbitério estará aqui para termos esse privilégio. Então nós estamos trazendo algumas orientações, alguns ensinos das Escrituras a respeito da vocação que Deus levanta dentro da igreja. Nós vimos que Deus levanta professores, Deus levanta líderes, pregadores, pastor, presbíteros e diáconos. E nós pregamos naquela ocasião que quem almeja o presbiterato, ao episcopado, que é o presbiterato, excelente obra, almeja, e nós trouxemos as qualificações de um presbítero, a função de um presbítero e a vida pessoal, a vida familiar e a vida social de uma forma conjuntiva, fazendo com que essas reivindicações, essas qualificações componham a vida do que será o presbítero da igreja, e que a igreja irá eleger aqueles que serão os presbíteros da igreja. E agora nós estamos diante do texto que fala a respeito do diaconato. O diaconato é o serviço mais estrutural e social da igreja. É o serviço de cuidado do templo, da estruturação física do templo, do cuidado dos necessitados, da organização da igreja, do apoio àqueles que precisam de
auxílio e do cuidado da igreja de forma geral no que não se diz respeito à pregação e o ensino, que fica mais restritos ao presbítero e ao pastor, entendendo que alguns diáconos também são chamados pelo Senhor para a pregação e para o ensino na igreja, como é o caso de Filipe, o caso de Estevão, que o Senhor também os instruiu e os designou, e eles pregaram e ensinaram também. Mais especificamente, o diaconato é uma obra excelente, escolher de forma graciosa aqueles que Deus tem para o cuidado diaconal da igreja. E o apóstolo, ele está escrevendo a Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, e ele dá as mesmas qualificações para os diáconos que ele traz para os presbíteros. E ele começa no versículo 8, eu queria chamar a sua atenção para o padrão de Deus, do versículo 8 até o versículo 10, a instrução que diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ele dá 4 orientações, trazendo 4 qualificações que a igreja deve identificar. Mas aqueles que se propõem ao diaconato precisam identificar em si essas qualificações, essa questão de ele não ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa avarenta, alguém que ama mais as coisas, o poder e o dinheiro do que a igreja do Senhor. Não desonesto, alguém que seja extremamente ou naturalmente honesto, que ele tenha um bom testemunho das pessoas e que aquilo que ele fala as pessoas identificam e não julgam. Encontra nele uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não se esforça para falar a verdade, uma pessoa honesta, que não negocia a sua integridade em meio à corrupção desse mundo, que não tem a língua afiada, difamadora, que não fala mal, que não critica, mas que com sua boca e com sua língua só contribui para o crescimento da igreja. Alguém que tem brandura, sabedoria e equilíbrio no falar, que não fala coisa com coisa, que não vive brincando com a verdade, mas que tem um compromisso sério com o que é honesto, amável, de boa fama e não dado a muito vinho. Aqui o apóstolo encontra uma igreja onde, na festa do amor, na festa do ajuntamento, na festa de Pentecostes, na realização da ceia, na festa do ágape, quando a igreja se reunia, ela comia e ela bebia. E aqui o apóstolo está dizendo que aquele que deseja o oficialato de diaconato não pode ser dado a muito vinho. Existe hoje uma posição de alguns pastores da nossa igreja, não é a posição do nosso Supremo Conselho,
não é a posição da Igreja Presbiteriana no Brasil, não é a posição do nosso presbitério que seja pecado alguém tomar vinho. E aqui nós não estamos estimulando ninguém a colocar na agenda da sua vida bebidas, mas nós não podemos ir além do que o texto vai. O texto está dizendo que o diácono ele não pode ser dado a muito vinho. Significa que alguns diáconos nesse período bebiam vinho. E existem alguns irmãos, alguns pastores, que são contra totalmente qualquer tipo de comportamento de que um crente tome uma taça de vinho. E nós aqui fazemos uma observação com carinho e cuidado para nós não passarmos do limite, dizermos que a Bíblia está dizendo que o crente não pode beber vinho. Por outro lado, nós sabemos que nós vivemos num país onde a bebida ela é celebrada com uma taça de troféu. A bebida ela é uma deusa onde todas as pessoas se dobram diante dela, ao ponto de quando as pessoas chamam as outras para um almoço, para um jantar, as pessoas perguntam: ela tem uma cervejinha, não é? Se não tiver, eu não vou não. Gente que não consegue ir para algum lugar se não tiver bebida. Então, é preocupante alguém que só vai para uma festa se tiver bebida. E o terceiro grupo é daqueles que não podem nem tocar. Tem pessoas que tiveram problemas sérios com bebida, que trouxeram problemas sérios para a sua casa, trouxeram problemas sérios para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Então tem gente que não pode nem cheirar. Então a gente tem esse ensino, tem esse cuidado daqueles que não podem nem tocar, e se não pode tocar, nem cheire. Esse é o ensino bíblico. Porém, o apóstolo Paulo está diante de uma igreja presumidamente equilibrada e que as pessoas teriam liberdade, na questão da liberdade cristã, de tomar um pouco de vinho. E aqui eu quero concluir afirmando novamente: não estamos defendendo nem fazendo uma apologia a beber vinho. Nós só não queremos passar do que a Bíblia diz, não queremos voltar, ficar aquém do ensino das Escrituras. Queremos dizer como realmente é. Do mesmo jeito que o diácono precisa ser honesto, ele não pode ser linguarudo, falador, também ele não pode ser ganancioso, ambicioso, avarento, e ele não pode se dedicar a muito vinho. Então esses são os 4 ensinos, as 4 qualificações que o apóstolo dá. No versículo 9, ele fala sobre guardar o mistério da fé com a consciência pura, ou seja, uma pessoa equilibrada, que tem conhecimento a respeito do Senhor Jesus, sabe a importância do testemunho e se importa com o que Jesus revelou a respeito da sua obra, a respeito do seu ser e a respeito da sua vontade, e com uma consciência pura, com equilíbrio para caminhar. E também eles precisam de serem experimentados, eles precisam de serem aprovados. Então, quando alguém vai votar, a nossa igreja tem esse privilégio, não é o voto eletrônico, né? Mas é o voto em cédula. O voto ele é particular, o voto ele é individual, ele é secreto. Então nós iremos votar, toda a igreja presbiteriana vota a eleição dos seus diáconos, e a igreja deve identificar, deve prová-lo. Ele tem que ter os comportamentos já de um diácono antes de ser eleito, e outras características, e outros atributos, e outros requisitos ele irá aprender ao momento, ao tempo, e durante o tempo do seu diaconato, se ele for aprendível, se ele
é uma pessoa humilde, uma pessoa de oração, uma pessoa quebrantada, que está disposta a aprender, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entendendo aqui que não existe nenhum homem que tenha as qualificações plenas e totais reivindicadas aqui, mas que ele tem algumas reivindicações, deseja outras, e ele é ensinável, alguém que você pode ensinar para ele e ele vai aprender. Então a igreja vai eleger aqueles que ela pode aprovar. Depois sirvam, que eles sejam pessoas que servirão a igreja, e que a igreja vai eleger pessoas que servem, que têm um dom de serviço, que é hospitaleiro, que é amável, que não é emburrado, azedo, que faz acepção de pessoas. Não, alguém afável, que tem essa característica. E também irrepreensível. Irrepreensível, ele vai dizer aqui em que o diácono não pode ser repreendido e ele é irrepreensível. Mas ele abre um parênteses aqui. E ele vem falar a respeito das mulheres. Que as mulheres, elas precisam de serem o que essas qualificações: maturidade, seriedade, equilíbrio, respeitáveis. Também, da mesma sorte, as mulheres. Aqui tem na nossa tradução as esposas. Mulheres maduras. Ele agora vai tratar da liderança feminina na igreja. Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, mulheres que Deus chama para a liderança, alguns fazendo uma interpretação, alguns pastores e líderes e mestres, diz que esse texto está se referindo a mulheres diaconisas. Nós não entendemos dessa forma, mas alguns afirmam que essas mulheres são diaconisas da igreja. Outro grupo de estudiosos afirmam que elas são as esposas dos presbíteros e as esposas dos diáconos, que elas precisam serem mulheres de oração, mulheres de devoção, mulheres fiéis que amam o Senhor para ajudar. E ele exorta aqui a honestidade, porque elas serão padrão das mais novas, que as mulheres mais velhas ou mais maduras, elas ensinam as mais novas a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa, a serem honestas no seu procedimento, cuidando dos seus filhos na graça e no temor do Senhor. Não maldizentes, que não são mulheres que falam aquilo que não deve, tem equilíbrio para falar, fala aquilo que convém e instrui. Sóbrias, equilibradas, maduras, fiéis em tudo, que buscam uma vida de fidelidade e obediência. E também o terceiro grupo de estudiosos que defendem que são as mulheres maduras da igreja, que não necessariamente são esposas dos diáconos, não necessariamente são esposa dos presbíteros, esposa também não necessariamente esposa do pastor. Significa que as mulheres maduras,
equilibradas. Elas ensinarão as mais jovens. E o apóstolo Paulo está aqui no campo do discipulado, discipulando. O discipulado é a marca, plataforma da igreja. A igreja é chamada para fazer discípulos, e aqui discípulas, mulheres discipulando mulheres, mulheres maduras, que auxiliam as outras a amarem ao Senhor, amar sua palavra, tendo uma vida de testemunho, de equilíbrio e de sabedoria. Esses três pensamentos, eles irão apontar para algo mais profundo. Como nós falamos, nós não entendemos que aqui está se referindo a diaconisas. Nós também não entendemos que está se referindo só à esposa de presbíteros e esposa de diáconos. Mas nós entendemos que poderão sim serem esposas de diáconos, esposas de presbíteros, mas também mulheres de Deus que necessariamente não são esposas de presbíteros e esposas de diáconos, nem esposas de pastor, mas mulheres crentes que não tem necessariamente que ser esposa de um líder que estão relacionados ao oficialato. Mas esse ensino tem uma maior excelência, que serve para todas as mulheres da igreja. As reivindicações que são dadas para os homens são reivindicações dadas também para as mulheres, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mulheres temperantes, mulheres que não caluniam, mulheres que não difamam, mulheres que não falam fora do que as Escrituras ensinam. Entendendo nós, quando eu falei que aqui é o campo do discipulado, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, já tinha instruído a igreja de Éfeso, e agora Timóteo está recebendo essa carta e vai instruir a igreja de Éfeso, significando que o processo do discipulado não acabou e que haverá a continuidade do discipulado dentro da igreja, tanto para os homens como para as mulheres, e que as mulheres necessariamente também não têm todas essas reivindicações que o apóstolo ensina a seu filho Timóteo, porém elas devem desejar ardentemente esse ensino. Agora, o apóstolo Paulo retoma e volta a falar com os diáconos da igreja, aqueles que desejam o diaconato. E aqui está o versículo 12 e o versículo 13, quando nós lemos: os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Isso é óbvio, né? Até quem não é crente entende que um homem não deve ser marido de mais de uma mulher, mas que ele deve ter apenas uma só esposa e uma só família, que governe bem os seus filhos. Aqui ele está se referindo a filhos menores, porque quando os filhos são maiores, eles já se casam e já vão morar fora de casa. Então, enquanto os filhos estão sobre a vida familiar, os pais devem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E não só governem os seus filhos, mas que governem também a sua própria casa.
que ele tenha um destino, vamos dizer que triangular. Eu não sei se eu poderia usar essa palavra. A vida dele consiste de casa para o trabalho, do trabalho para a família, da família para a igreja, da igreja para a família, da família para o trabalho e do trabalho para a igreja. Que essas três movimentações sejam a plataforma da vida daquele que deseja o diaconato. Não significa que ele não terá outras atividades e não terá algumas recreações, algumas, eu diria, outras atividades que compõem a sua vida como um ser humano, normal e comum, com gente. Ele pode ter outros direitos e privilégios. Ele poderá colocar na sua vida outros tipos de recreações ou atividades, ou até atividades esportivas. Não significa que ele não tem o direito de ser também um indivíduo onde suas necessidades de forma social poderão também serem alcançadas e desenvolvidas e experimentadas. Mas a vida de um homem de Deus consiste em igreja, família, trabalho. E isso é o discipulado do Senhor no crescimento. E vocês percebem a ênfase que o apóstolo dá aqui: dedicação à família. O homem de Deus, ele não olha mais para o mundo, ele não olha mais para as amizades, ele terá poucos amigos nesse mundo também, porque o crente tem poucos amigos, que o mundo não compartilha conosco, que somos crentes. Então nós somos aqueles que têm uma missão na terra. E agora, nas reivindicações anteriores, que ele tem bom testemunho do de fora, que ele não é dado ao comportamento inadequado, mas que a vida dele está dedicada à família, à igreja e ao trabalho. E assim ele vai concluir: porque os que servem bem ao diaconato adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos o ensino do apóstolo Paulo para aqueles que servem. Eles terão intrepidez, eles terão autoridade na pregação, eles falarão, e aqueles que estão perto dele ouvirão com atenção e ouvirão com respeito, porque ele não se esforça para falar a verdade, é temperante, é hospitaleiro, se preocupa com as pessoas, prega o ensino bíblico, que o Senhor dará para ele graça sobre graça. Ele será alcançado e ele terá preeminência, no sentido, ele terá o reconhecimento da igreja de que ele foi separado pelo Senhor para fazer a obra, servindo ao Senhor, porque não há nada mais maravilhoso na vida de um homem de Deus poder servir ao Senhor. Essa pureza moral, essa graça que poucos têm em Cristo Jesus. E por fim, todos nós, de alguma forma, somos diáconos e diaconisas, no sentido original da palavra, porque todos nós fomos chamados para servir.
Todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nasceu como servo, viveu para servir, serviu e deu a vida por cada um de nós. Como servo sofredor, sofreu, e como Rei e Senhor ressuscitou, estabeleceu a sua igreja, chamou 12 homens para servir a igreja. Está sentado no alto sublime trono, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Estabeleceu a sua igreja, estabeleceu os seus ministros, os seus apóstolos, os seus pastores, e por boca do apóstolo Paulo, por caneta, por pena do apóstolo Paulo, escreveu as qualificações de um líder dentro da sua igreja, e que ele é o cabeça da sua igreja, ele é o pastor supremo, ele é o presbítero por excelência, ele é o diácono que está conosco, ele é o líder que nós precisamos e é o Senhor de nossa vida. Nos chama, nos desafia e nos faz refletir sobre a importância do serviço na igreja. Toda igreja é chamada para servir. Voltando ao ponto, os líderes que se destacam na igreja precisam terem essas qualificações reivindicadas pelas Escrituras, porque eles serão o padrão dos fiéis. Toda igreja é chamada a servir, toda igreja é chamada a ser fiel, mas aqueles que nós iremos eleger, eles serão reivindicados pela palavra e serão identificados por nós, e nós iremos eleger oficiais da nossa igreja com base nas Escrituras, com equilíbrio, sabedoria. Que o Senhor nos dê graça quando esse dia chegar, onde nós teremos o privilégio de escolhermos os oficiais da igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pela Tua palavra, que fala do serviço cristão que nós temos que prestar a Ti, e as qualificações da membresia da Tua igreja, e no meio da membresia, as qualificações para a liderança. Muito obrigado pela Tua palavra, escrita ao Teu pastor Timóteo, que instruiu a igreja de Éfeso. Possamos instruir a Tua igreja aqui hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Podemos assentar, temos só 2 avisos.